Olá pessoal católico, hoje falaremos aqui sobre o desaparecimento do pecado nas homilias, nos centros de formações, nas catequeses de adultos, nas catequeses de noivo. Não se fala mais em nada sobre doutrina católica. Hoje, ninguém em sã consciência ousa negar ou duvidar que na grande maioria das consciências o sentido do pecado desapareceu. Para fazer uma análise objetiva do presente tema, é conveniente trazer este parágrafo do discurso inaugural do Concílio Vaticano II, abre aspas. A Igreja sempre se opôs a esses erros, frequentemente os condenava com maior severidade. Em nossa época, porém, a esposa de Cristo prefere usar o remédio da misericórdia ao invés do da severidade. Ela quer atender às necessidades atuais, mostrando a validade de sua doutrina, ao invés de renovar condenações. Fecha aspas. Então, por aí a gente já começa a ver que houve uma admissão do abandono do uso da severidade, mas mantiveram a questão da misericórdia, ou seja, é um Deus misericordioso apenas. Então não se ensina mais o que é certo, o que é errado, e os católicos estão mais perdidos do que cego em tiroteio. É verdade que, apoiada na Sagrada Escritura, livro de Deuteronômio, capítulo 7, a afirmação do parágrafo citado tem alguma consistência, pois no equilíbrio entre justiça e misericórdia divina, a misericórdia é maior que a primeira, que é a justiça. O problema, ou melhor, a causa a raiz, está na transformação radical que aconteceu na Igreja Católica, uma vez encerrado o concílio, minimizando ao máximo a exortação moral da consciência da verdade objetiva. Isso se está falando aqui em se minimizar, né? Na verdade, praticamente sumiu. Ao mesmo tempo em que aposta no otimismo antropológico de um nível tão alto que tornou o próprio homem um juiz de si mesmo, independentemente de toda autoridade divina, ou seja, agora é apenas a consciência humana que move o homem. Não vamos dar a ele uma espécie de consciência de submissão a Deus. Pode-se muito bem afirmar que na segunda metade do século XX o pecado original foi renovado em sua essência, tentando ser como deuses, como é citado lá no Gênesis, por uma humanidade que não foi limitada por nenhum poder moral legítimo, como de fato é e deveria ser a Igreja de Cristo. O ser humano desde o século XX tornou-se o demiurgo de sua própria salvação e atingiu esse estado insano, embora o mundo seja um estado inteligente, eliminando quase completamente o ensino magisterial sobre o pecado, a responsabilidade moral individual e a possibilidade muito real da condenação eterna. Essas coisas praticamente a gente não ouve mais na igreja. Um ou outro padre, no meio de centenas de milhares, um ou outro ainda fala alguma coisa, e com todo o cuidado do mundo, né, para não ser massacrado pela hierarquia modernista do clero. Não se fala mais sobre o pecado, a responsabilidade moral individual e a possibilidade de condenação eterna. Praticamente nem se fala mais em inferno, né? Aliás, tudo é porque Deus é misericordioso. O leitor, a pessoa que você que está prestando atenção a isso acha que é uma teoria exagerada? Bem, vamos pousar em exemplos concretos. A catequese ou a pregação sobre a virtude da pureza prima pela ausência de forma, digna da redundância escandalosa. A grande maioria dos adolescentes, jovens e adultos não sabe que o sexo solo, mais precisamente a masturbação, é um pecado mortal. A grande maioria dos casais vive junto,
antes de se casar e o faz sem a menor culpa moral de consciência. A grande maioria dos casamentos canônicos realizados licitamente na igreja, usa-se métodos anticoncepcionais ou abortivos ou formas artificiais de reprodução, como a reprodução in vitro, como eles chamam, sem considerar por um momento se estão certos. E estou falando sobre católicos que se dizem praticantes, que agora são uma minoria entre os batizados. E pode ser lembrado que o pecado sempre esteve na história, o que é verdade, mas nunca como agora o pecado foi integrado sem qualquer sentimento de culpa. Ou seja, as pessoas se adaptaram a viver no pecado como se aquilo ali não fosse uma ofensa a Deus. Perdeu-se toda essa consciência. É como se não fosse ali mais uma ofensa grave a Deus, que pode levar à condenação eterna. Acabou-se todo tipo de remorso, de consciência, de tudo. E estou falando ainda, que ainda pode ser lembrado que o pecado sempre esteve na história, sempre todos pecaram. Em outras etapas anteriores da história, o pecado pelo menos foi escondido, ou pelo menos o meio social foi respeitado. O pior hoje é ouvir ou mesmo até se gabar do pecado. As pessoas agora estão se vangloriando até do pecado, A gente vê nessas festas promíscuas, homem dizerem abertamente que pega X mulheres, mulheres que pegam X homens. O pecado que clama aos céus pela vingança divina, que é o ato sexual contra a natureza, homem com homem, mulher com mulher, que clama aos céus por vingança divina. É colocado até como uma questão de orgulho, a questão do orgulho gay, orgulho lésbico, orgulho, essas siglas aí que eles inventam, LG, alguma coisa. A falta de consciência. As pessoas apoiam também. Não existe nem mais uma espécie ali de tamanha cegueira da sociedade, As pessoas ainda defendem o politicamente correto, a doutrinação televisiva que massacra a sociedade, degenerando a formação moral da sociedade. O pecado agora é visto até como coisas de ser aplaudida. São pais empurrando os filhos para a promiscuidade, para a fornicação, para o sexo fora do casamento, que é um pecado mortal que conduz ao inferno. E os pais aplaudem, se orgulham dos filhos que são namoradores. As meninas com roupinhas curtas, que provoca a libido masculina, que levam os homens à condenação, e que vai ser a condenação das próprias mulheres que se vestem maus, é biquíni, é shortinho, é saias curtas, é barriga de fora, é costa de fora, seios à mostra. Assim, todos aqueles pecados contra o sexto mandamento são expostos sem qualquer tipo de ocultação nas reuniões familiares, até piadinhas entre família, Piadas sobre sexo. Diante dos avós, que autoconscientes ou pressionados, se calam. Reuniões de amigos onde se surpreende com o mal e está imediatamente amaldiçoado. Se tiver uma rodinha de amigos falando sujeiras pornográficas, se você mostrar que está surpreso ou escandalizado, você é extinto daquele ambiente, daquelas pessoas. Ou qualquer situação pública e dentro de uma sociedade podre ao extremo como a nossa ocidental. A catequese sobre a mesma prática sacramental desapareceu e foi substituída por um convite vago e complexo a conceitos absurdos como comunidade, testemunho, experiência, partilha no domingo.
essas expressões vazias que não querem dizer nada na verdade. Resta que é lembrado abertamente que, por exemplo, faltar à missa no domingo é um pecado mortal, exceto em caso de doença ou algo grave que impeça a pessoa de ir à missa. Como se não fosse se confessar em um ano, ou confessar, mas esconder pecados, ou comungar sem ter confessado o pecado mortal. Tudo isso virou banal, virou normal. Hoje a grande maioria dos católicos desconhece o pecado mortal contra o terceiro mandamento e o primeiro da igreja. Hoje em dia, tremendos sacrilégios coletivos são praticados regularmente e agora em muitas missas onde muitas pessoas comungam sem se confessar, vivendo em situações de pecado mortal, como viver junto sem ser casado pela igreja. E praticamente ninguém na alta hierarquia emite pelo menos um aviso urgente para parar ou pelo menos reduzir essa loucura. O clero apostatou, o clero abandonou a fé. Só se fala agora em pecado social, que não existe pecado social, são coisas absurdas que eles inventam. Só se fala agora em tirar as pessoas da pobreza, discursos revolucionários, socialistas, marxistas. Aliás, você que está ouvindo isso deve lembrar que nas Sagradas Escrituras o Cristo, o nosso Redentor, mesmo falou que sempre vai haver pobre entre nós. E no meio dos 12 apóstolos, o único que fazia discurso supostamente para ajudar pobre era Judas. Tudo de Judas era isso, né? Nossa, não faça isso, isso aí poderia ser vendido e dar aos pobres. É um discurso de Judas, que por coincidência, Judas era quem era? Judas foi o traidor. Era o ladrão do meio, ladrão traidor. Era quem ficava com esses discursos de pobre, de ajudar pobre o tempo todo, e não se falava mais em nada. E hoje a igreja não está assim? O clero parece ser discípulos de Judas. Só fala em pobreza, em pobreza, em pobreza. Isso significa que o coração deles não está mais no céu. Está preocupado com as bem-aventuranças, o conforto, o dinheiro aqui desse mundo. Muitos outros exemplos podem ser dados porque o assunto é complexo e muito amplo. Mas seria muito saudável fazer uma revisão profunda da aplicação pastoral de preferir o remédio da misericórdia à severidade, a que se refere o parágrafo conciliar que foi dito acima. A Bíblia não diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus? No livro de Provérbios, logo no primeiro capítulo, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Porque o temor de Deus foi completamente perdido. Agora parece uma coisa que Deus agora é um ser de autoajuda, né? A gente só recorre a Ele para pedir o que quer, para pedir casamento, para pedir dinheiro, para pedir emprego, pedir a cura da doença, pedir. E andar nas leis de Deus e nos mandamentos. A quem é exortado ainda a fazer isso? É um otimismo vazio que parece mais a gente lendo esses livros idiotas de autoajuda, de positivismo, uma fé em Deus positivista, que dias melhores virão. Talvez desde a virtude essencial da humildade não seria urgente um exame de consciência institucional para verificar as consequências de uma pastoral que encurrala a exortação de consciência e converge com uma bondade moderna, correto? Concluo com uma citação evangélica do Evangelho de Mateus que resume e deve nos dar o que pensar e claramente agir, lógico. Mateus 7, 17 e 18. A árvore boa só dá frutos bons e a árvore ruim só dá frutos ruins. Versículo 19. A árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo.